abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. João 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Amém, irmãos? Acompanhe na sua Bíblia. Versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém, irmãos amados? Que o Senhor possa nos iluminar nesta noite. E esta palavra, amados irmãos, para muitos, já deve estar na memória, mas o crente de verdade em Cristo Jesus, quando ouve esta palavra, impossível ele não olhar com carinho para esta palavra, porque esta palavra, ela nos dá a luz que nós necessitamos diante de um mundo tão perverso, tão obscuro, com caminhos alternativos e pessoas perdidas, pessoas que não sabem para onde elas estão indo. E, irmãos amados, neste texto, gostaria de compartilhar com a amada igreja nesta noite. Primeiro, abrindo um entendimento geral, o capítulo 14 do Evangelho de João vai tratar, irmãos amados, de alguns episódios interessantes na vida do Senhor Jesus após o momento em que ele chega a Jerusalém. Quando ele vai falar para os seus discípulos amados, então ele vai falar pelo menos 3 coisas muito ruins, né? Então, quando alguém te pergunta assim, olha, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim, qual que você prefere? Você quer ouvir a boa ou a ruim? O Senhor Jesus não deu essa opção, porque ele tinha 3 notícias muito ruins, terríveis. A primeira delas, irmãos, neste capítulo 14 de João, era que um dos seus discípulos, Judas, o trairia. Além disso, um outro discípulo, Pedro, o negaria. E além disso, ele seria entregue aos gentios para ser morto, né? E isso daí, quando nós olhamos o primeiro verbo que aparece no versículo 1 do capítulo 14, está o verbo turbe, do verbo turbar. Esse verbo, irmãos, ele que dá origem ao substantivo turbulência. Ou seja,
é para se referir a uma situação de uma situação terrível, né, de um conflito interior sem precedentes, no qual a pessoa não tem perspectiva nenhuma, ela está agitada psicologicamente. E eles estavam, de fato, expostos a 3 assuntos negativos. Além disso, irmãos amados, o capítulo 14 de João vai apresentar o Senhor Jesus Cristo, como eu falei, que ele já estava em Jerusalém, conforme a narrativa do capítulo 12, e o Evangelho de João vai tratar com detalhes sobre suas últimas palavras antes da sua captura e do seu martírio. E também é no capítulo 14 de João que o Senhor Jesus Cristo vai prometer a vinda do Consolador, ou seja, a vinda do Espírito Santo. De todas essas notícias ruins, a notícia da vinda do Espírito Santo, essa sim é a grande notícia. Mas o evangelista João vai tratar de um detalhe muito peculiar ao relacionamento do Senhor Jesus com os seus discípulos. E começa a narrativa segundo o versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Que nesta noite, irmãos, vou aproveitar esta passagem para apresentar aos irmãos esta meditação, cujo título é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. O primeiro versículo, irmãos amados, aparece como um conselho do Senhor, né? Ele está falando para os seus discípulos não ficarem preocupados, eles não se turbarem. O Senhor Jesus sabia muito bem que aquilo que se passava no coração dos seus discípulos era algo terrível, né? Analisando, conhecendo o coração deles, ele sabia muito bem quem era o seu discípulo mais agitado, quem era o mais calmo, aquele que era o mais proativo, inclusive, aquele que o negaria. Ele sabia de tudo, sendo 100% Deus e 100% homem. E, sob o ponto de vista limitado do homem, olhando para aqueles homens, discípulos do Senhor Jesus, eles que olhavam para o Senhor Jesus como o libertador de Israel, um libertador talvez político, talvez um novo Moisés, ou quem sabe um novo Davi, eles não olhavam na dimensão espiritual, e então, para eles, o líder daquela revolução seria traído por um deles, seria negado por um deles, capturado, humilhado, julgado, condenado e morto. Então, como eu falei, sob essa perspectiva humana e limitada, aqueles homens estavam, de fato, muito tensos. E nessa tensão, nós temos que considerar uma coisa muito, muito interessante também. Eles, irmãos amados, eles haviam abandonado tudo para servir a Cristo. Em um dos episódios que nós não vamos citar agora, o Senhor Jesus Cristo fazendo o seu chamado, vem, segue-me. E, literalmente, eles seguiam, abandonavam tudo. Então, o que seria deles após a sucessão dos fatos? A olhos humanos, irmãos, nós não teríamos condições seríamos levados a essa situação de turbulência como aqueles homens também. A olhos humanos, irmãos amados, aqueles apóstolos estavam perdidos. E
duas coisas que os discípulos muito precisavam naquele momento, que eles ainda não tinham. Primeiro, era a totalidade do entendimento das profecias sobre Cristo, sobre o Messias, e também sobre o poder do Espírito Santo. E em Lucas 24, 44 e 45, nós temos a seguinte passagem, não é? A seguir, Jesus lhes disse, Lucas 24, de 44 a 45, a seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eu citei, irmãos amados, um trecho em que o Senhor Jesus vai falar as palavras depois que Ele ressuscita, e Ele vai dirigir essa palavra aos seus discípulos. E a palavra do Senhor, segundo o evangelista Lucas, é muito clara ao mostrar que, a partir daquele momento, lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Eles ainda, naquele momento de João 14, em que o Senhor Jesus dirige essas palavras a eles, eles ainda não tinham esse conhecimento. Eles ouviam, mas eles não tinham essa dimensão do que seria o Senhor Jesus Cristo, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a missão do Cristo, do Messias, do Filho de Deus. Mesmo aquele que disse certa vez, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, não é? Mesmo assim, então, irmãos amados, quando o Senhor Jesus Cristo, nesta passagem, Ele vai dizer, não se turbe o vosso coração, era algo que acontecia no coração de cada um deles. Havia muita turbulência no coração dos seus discípulos. Seguindo, no próprio versículo 1, acompanhem comigo. Credes em Deus, crede também em mim. Ora, a autoridade divina de Cristo é reivindicada neste versículo 1. Né? Então, o Senhor Jesus Cristo vai se mostrar que também, como também Deus. E nessa proporcionalidade da fé depositada em Deus Pai, era do mesmo modo que se deveria depositar no Deus Filho. A fé no Deus Pai e a fé no Deus Filho. Vocês creem em Deus, creiam em mim também. Então, este versículo, irmãos amados, é fundamental para a nossa fé, porque nós também cremos desta maneira, do mesmo modo que o Senhor Jesus falou àqueles discípulos, Ele fala a cada um de nós. E, seguindo adiante, no versículo 2, o Senhor Jesus Cristo vai dizer, na casa de meu Pai há muitas moradas. E aqui, irmãos amados, ao contrário de Lucas 9, 58, onde está escrito assim, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, Ele vai apresentar uma revelação maravilhosa para seus discípulos. O tesouro deles não poderia ser acumulado na terra. O tesouro deles estava no céu. Havia uma mansão celestial que os aguardava, e havia um anfitrião que os aguardaria, né, com seus braços abertos. E aí está o X da questão. A diferença, irmãos, é crucial a partir deste versículo 2. Quando o Senhor Jesus Cristo vai falar sobre algo, irmãos, que eles não tinham, certo? Os discípulos do Senhor Jesus sabiam que eles não teriam uma vida fácil seguindo ao Mestre. Os 3 anos do ministério do Senhor Jesus Cristo não foram fáceis. E os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são muito claros ao dizer
que o Senhor Jesus Cristo, muitas das vezes cansado, esgotado fisicamente, porque as multidões o seguiam, as pessoas queriam ver o Senhor Jesus. Quando se ouvia falar, o Senhor Jesus está ali, então as pessoas saíam, queriam vê-lo, queriam ouvir a palavra que saía de sua boca, queriam ter um encontro com o Filho de Deus. De fato, ele e seus discípulos não tinham uma vida fácil. E, como eu citei agora há pouco, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Senhor Jesus Cristo falando de si mesmo. Ou seja, você vai me seguir, não vamos ter vida fácil. Não teremos regalias. Eu não lhes prometo palácios, não lhes prometo uma vida de tranquilidade, sombra e água fresca. Vai ser dureza. Então, aqueles discípulos, irmãos, expostos a esta palavra, eles sabiam muito bem o que ela significava. Eles não tinham eles não eram muito bem supridos, materialmente falando, de benefícios, que os permitissem viverem em casas mobiliadas, casas muito bonitas e tal. Não tinham. Eles andavam com o Senhor e muitas das vezes dormiam ao relento. E assim, o Senhor Jesus Cristo, quando Ele toca no assunto de morada, Ele vai mostrar um contraste. Um contraste entre o que Ele podia oferecer e o que o mundo podia oferecer. E aqui vem uma reflexão rápida a respeito disso. Quando nós, irmãos, estamos diante do Evangelho de Cristo, vida transformada e renovada pelo Senhor Jesus, nós realmente nos lembramos disso, que o nosso tesouro está no céu. Sejamos francos. A crença total em que Deus vai nos receber na sua mansão celestial, um tesouro incorruptível, E isso daí, essa é a certeza do crente. A volta do Senhor Jesus para a igreja de Cristo, irmãos amados, vai ser algo que nós esperamos. Nós temos um desejo enorme. Por quê? Porque é o noivo que vem buscar a sua noiva. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E isso, irmãos amados, não deve sair da nossa mente. Isso não deve sair do nosso coração. Quando você ora pela pessoa que você, às vezes, convidou para vir à igreja, mas ela não veio, não desista dessa pessoa. Você que ora pela sua vizinha, pelo seu vizinho, pelo seu amigo, pelo seu colega de trabalho. Irmãos amados, não nos enganemos, o nosso tesouro está na glória celestial, não está neste mundo. Quando olhamos para este versículo, nós temos então uma clareza, a nossa mente vai clareando, as ideias vão clareando, do molde como o Senhor Jesus Cristo deseja. Seguindo, no versículo 2 ainda, nós temos uma próxima menção. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito. O que significa isso? O Senhor Jesus Cristo, irmãos, está reforçando a credibilidade de sua palavra. Uma palavra fiel para se cumprir naquele contexto em que o Evangelho de João foi escrito. Ele queria dizer, essa palavra é digna de credibilidade. Vocês podem acreditar, senão eu teria dito. Uma palavra digna de aceitação. Quem dava crédito à palavra do Senhor Jesus naquela época? Quem daria crédito? Havia incrédulos naquela época.
como há incrédulos até hoje. Quantas pessoas, irmãos amados, recusam a palavra do Senhor, mas também haviam crentes naquela época. Nós vamos dar um exemplo, irmãos, um exemplo do cego Bartimeu. O cego Bartimeu creu, não sei se lembram, né? A mulher do fluxo de sangue, ela creu. Ela tinha perdido todos os seus, pelo que a narrativa bíblica nos fornece, pelos dados, uma mulher que tinha uma vida até boa, financeiramente falando, ela acaba perdendo tudo, buscando cura numa doença incurável para aquela época. Mas ela ousou com fé, pensando assim: eu vou tocar na veste do Senhor Jesus e eu vou ser curada. E ela fez isso e ela foi curada. O cego Bartimeu, quem era o cego Bartimeu? Ele era um pobre cego que estava à mercê da mendicância. Mas quando ele ouve que o Senhor Jesus estava passando, ele vai em busca do Senhor Jesus Cristo, né? Pedindo a ele: Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, abandona sua capa, e vai e segue a Cristo, é curado. E hoje, irmãos amados, quem crê em Jesus e na força do poder da sua palavra, fazendo alusão a Isaías 53:1, que diz o seguinte, Isaías 53:1 diz o seguinte: quem creu em nossa pregação? Então, irmãos amados, de fato o Senhor Jesus vai colocar um grande contraste, separando a humanidade, como será no dia da sua volta. Até hoje, e no dia de sua volta, será exatamente desse jeito. A humanidade dividida em duas partes: aqueles que creem no unigênito Filho de Deus e aqueles que não creem. E, seguindo adiante, no versículo 2, nós temos: pois vou preparar-vos lugar. Esse vou preparar-vos lugar, nesse ponto, nós temos aqui o Senhor Jesus Cristo fazendo uma segunda revelação, irmãos amados. O que é que ele iria fazer no céu? O Senhor Jesus, sendo rei, ele não é estático, como os deuses do Olimpo, na cultura grega. Ele não é inoperante, como os ídolos, que têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, aqueles todos os que neles confiam, né? Salmo 111, versículos de 5 a 8. Irmãos amados, diferente de todos esses falsos deuses, o nosso amado Senhor Jesus, ele trabalha em nosso favor, para nos receber na glória dos céus. Então nós estamos diante de um Senhor Jesus trabalhador, de um Senhor Jesus que não está parado, como eu falei, não está estático. Quando nós seguimos adiante, no versículo 3, o Senhor Jesus vai dizer: voltarei e vos receberei para mim mesmo. O Senhor Jesus faz aqui uma promessa, e que promessa é essa? Ele vai voltar e ele vai nos levar, né? Ele vai nos levar para morar com ele, né? Isso nos faz lembrar os irmãos mais antigos, dos corinhos que cantávamos nas pastas: a terra vai um dia contemplar, né, aquele que um dia virá. Meus irmãos amados, de fato, o Senhor Jesus Cristo vai fazer esta revelação: eu vou voltar e eu vou levar vocês para morarem comigo. Para os discípulos, essa era uma promessa maravilhosa, mas para um incrédulo, essa palavra, ela era esquisita, e ela continua sendo, para aquele que olha a Bíblia
com olhos humanos. Quantas pessoas, irmãos amados, muito mais inteligentes do que nós, conseguem ler, já leram a Bíblia várias vezes, conseguem se lembrar de várias passagens, mas não têm a unção do Espírito Santo, não é pelo Espírito Santo, e elas não conseguem enxergar aquilo que enxergamos, que é, conforme Hebreus 11, é pela fé, e não é pela força humana, não é o mais inteligente, não é o mais eloquente, não é o mais estudado. Por isso, o Senhor Jesus vai salvando e você vai olhando ao seu redor. Quantas pessoas que estão na nossa igreja, que já passaram por ela, e cristãos de outras denominações que são cristãos verdadeiramente, pessoas que nunca estudaram e que seguem ao Senhor Jesus Cristo, que pregam a palavra de Deus. Nossa igreja é testemunha disso. Nossos precursores, né, que aqui estiveram, quantas pessoas de vários tipos de situação social, pobres, ricos, estudados, não estudados, o Senhor Jesus vai chamando, e aqueles que são alvo dessa palavra, e aqueles a quem o Senhor chamou, né, e separou para os seus eleitos. Isso daí, irmãos amados, à medida que a palavra de Deus for pregada, isso vai acontecendo naturalmente. E interessante também nós destacarmos que, além do Senhor Jesus dizer aos seus discípulos, eu vou voltar, né, e vou voltar, eu prometo que vou voltar e vou levar vocês para morarem comigo, né? Tem um outro detalhe que eu queria que você atentasse. O apóstolo Paulo foi muito feliz em sua palavra quando ele escreve aos primeiros a igreja de Corinto, que nós vamos aos primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 15, versículo 19, que ele diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, muito certo o apóstolo Paulo, ao dizer isso, irmãos amados, porque a nossa esperança, ela não está limitada a esta vida. Quando você olha para o chamado de Cristo, você fica maravilhado, porque você sabe que Ele está te chamando para uma vida eterna. Ele está te chamando do lamaçal do pecado, onde você estava caminhando para a morte, para o inferno, não é? A palavra do Senhor, se não me falha a memória, aos Efésios, quando Paulo escreve aos Efésios, diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, não é? Então, amados irmãos, de fato, através desta palavra e nesse versículo, nós encontramos aquilo que nós precisamos para a nossa vida. O conforto, o consolo que somente o Senhor Jesus pode oferecer. E aqui, irmãos, vem, a partir do versículo 4, vem eu vou ler novamente: vós sabeis o caminho para onde eu vou. Essa palavra dita foi uma palavra de provocação. O Senhor Jesus estava se referindo à sua partida, sua morte e a sua ressurreição. Ele seguiria o seu caminho para o céu e para sentar-se à destra de Deus Pai. Mas, de forma oportuna, surge uma pergunta, né? E essa pergunta é crucial para aquilo que o Senhor Jesus Cristo estava querendo ensinar. Se tem algo que nós temos que observar e nos render diante do Senhor Jesus, nos seus discursos, irmãos, é que ele não havia nenhuma palavra perdida naquilo que ele falava. Interessante, não é? O Senhor Jesus Cristo falando, nada era perdido. Ele usa uma palavra, aí
dessa palavra que ele fala no versículo 4, surge uma dúvida, e ele aproveita essa dúvida e diz o versículo-chave para todo aquele que está desesperado, sem saída, sem rumo, e fortalece mais ainda a fé dos que creem. Olha só, vós sabeis o caminho para onde eu vou. O Senhor Jesus estava, como eu falei, se referindo à sua morte, à sua ressurreição, à sua partida, à sua morte, à sua ressurreição, e puxando conversa, vem uma dúvida. No versículo 5, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Então, irmãos amados, a pergunta feita por Tomé é uma pergunta que até hoje os homens fazem. Como saber o caminho? Não sabemos se Tomé, irmãos, havia chegado atrasado naquele momento e pegou as palavras do Senhor Jesus pela metade. Talvez ele ainda tivesse dúvidas, exatamente pela forma como o Senhor Jesus iria responder a essa pergunta. Pois bem, o que interessa, irmãos, para nós é que... Que bom que assim eu bebo água. Que bom, irmãos amados, essa palavra, essa dúvida de Tomé. Eu não sei, irmãos amados, se já passou pela se você já esteve diante disso, dessa situação. É uma pessoa que vai dar uma palestra, vai dar um estudo, e as pessoas ficam assim com medo de perguntar, não é? Com medo, assim. Aí, mas surge uma pessoa que não tem medo e faz a pergunta. Não é? Todo mundo queria fazer essa pergunta, mas, a pessoa fez. O Senhor Jesus aproveitou essa deixa. Quem sabe outros também tivessem essa mesma dúvida. E foi a oportunidade especial que não só Tomé, mas todos aqueles que estavam ali, e também a Igreja de Cristo que lê esta passagem e que se alimenta de sua palavra, pode agora, de forma oportuna, se deliciar, irmãos. Nós temos uma certeza, irmãos, que a pergunta de Tomé é a pergunta mais importante que o pecador pode fazer na sua vida, nesta terra. É o motivo pelo qual o Evangelho é anunciado. Então, quando Tomé fez essa pergunta, Tomé estava representando toda a humanidade que até hoje se faz essa pergunta, né? Qual é o caminho? Veja você, irmãos, que está orando, você assim, você quer falar da palavra de Deus para uma pessoa, mas você tem dificuldades, não é? Pessoais, assim, e na sua oração você fala: Senhor, me dê a oportunidade de falar do teu nome para uma pessoa, não é? Aí surge uma pessoa e fala: irmão, o que eu tenho, que caminho eu devo seguir? O que você me diz? Qual é que eu tenho que tomar, que decisão eu tenho que tomar na minha vida? Ou então assim, se você pudesse me dar um conselho, que conselho você me daria? Uma pessoa que não é da igreja, né? Que você há muito tempo tem orado. Talvez essa, e com certeza eu acredito que sim, seja a oportunidade de você falar do amor de Cristo, do amor de Deus, né? Então, amados, essa foi a oportunidade que Tomé deu ao Senhor Jesus. E no versículo 6, que eu quero que a igreja leia juntamente comigo, versículo 6, vamos ler todos juntos. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui, irmãos amados, nossos comentários em relação a isso. Quando João Calvino foi tratar deste versículo 6, ele disse o seguinte, eu vou colocar
Vou ler ipsis literis. Jesus estabelece 3 degraus, como se dissesse que ele é o começo, o meio e o fim. E, portanto, segue-se que devemos começar com ele, continuar nele e terminar nele. Nas palavras de João Calvino. Irmãos amados, de fato, a palavra caminho, ela vai aparecer algumas vezes na Bíblia. No Novo Testamento, vai aparecer referindo-se lá em Atos 9, versículo 2, e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, observe essa palavra, o caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Era Paulo, né, ainda perseguidor da igreja de Cristo, e naquele momento, naquela circunstância, pedindo autorização para perseguir mais ainda a igreja, pedindo cartas para que ele pudesse chegar e perseguir a igreja, não é? Chegasse às sinagogas e prendesse as pessoas e levasse essas pessoas para Jerusalém. E aqui aparece a palavra caminho, né? Observe que caminho também, o caminho, um artigo definido o, ele vai dar exclusividade à palavra caminho, esse o. Não é um caminho qualquer, é o único caminho. Isso vem ao encontro do conceito expresso em 1 Timóteo 2,5, e que diz lá, e o que diz em 1 Timóteo 2,5. Se você for abrir a sua Bíblia, você vai ver o seguinte: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então aqui, irmãos amados, vai aparecer esse conceito, né? Que só Jesus, né? Ele é o mediador, Cristo Jesus. E aqui, irmãos, está nessa nossa exposição desta noite, nesta meditação, a importância que devemos dar ao Senhor Jesus Cristo, apresentando-se não como um caminho, como as pessoas no mundo falam, né? Todos os caminhos levam a Deus, não é? Isso está errado. Só Jesus, Ele, apenas Ele é o caminho, o único caminho. E Ele vai expressar aqui, nesse versículo 6, continuando. Jesus, irmãos amados, é a única ponte que liga o homem pecador a Deus. O pensamento naquela época era o seguinte: eu sou judeu, então eu estou salvo. O Senhor Jesus vai contra esse argumento, contra esse pensamento. Mais tarde, o apóstolo Paulo, em Romanos 3:23, ele vai desmontar esse argumento judaico, ao afirmar que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o caminho também, irmãos, que aparece neste versículo, vai indicar que nenhum apóstolo teve esse poder, nem Moisés, nem Maria, nenhuma religião, irmãos amados, por mais bela que seja, tem esse poder. Somente Jesus é o caminho. Portanto, você que veio esta noite, talvez pensando, com dúvidas nesse assunto, observe que este versículo é muito claro, meu querido e minha querida. Sem Jesus o homem está perdido. Jesus é o único Salvador. A verdade aparece também como a segunda palavra depois de caminho, apontando para si mesmo. O Senhor Jesus Cristo disse em João 8:32, ele diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, irmãos, ao contrário desse atributo de Cristo, a palavra de Deus nos revela em João 8:44 que o diabo é o pai da mentira. Olha o contraste. Olha o perigo eterno que cerca aquele que nega a Cristo, aquele que ainda não entendeu o significado do versículo 6 de João 14, quando o Senhor Jesus se apresenta como a verdade.
irmãos amados, estamos num período em que o relativismo tem tomado conta. As pessoas não acreditam na verdade absoluta. As pessoas tentam desmerecer a cada dia mais a palavra do Senhor. Mas o Senhor Jesus Cristo é enfático, Ele é muito claro ao se apresentar como a verdade que nós precisamos para a nossa vida cristã, para toda a nossa trajetória cristã. A verdade, ao contrário, como eu falei, ao contrário do atributo de Cristo, vai aparecer na mentira, cujo pai é o diabo. Então, João 8,44, que eu citei, mostra isso. Mas, além disso, o Senhor Jesus, irmãos amados, vai se apresentar como a vida. Olha só, Deus nos criou para a maior de todas as felicidades, que aprendemos no nosso catecismo. Na sua primeira pergunta, qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, não é? O homem foi projetado para isso. No entanto, irmãos amados, o pecado afastou o homem do seu Criador. Mas a vida, não é? O homem, longe de Deus, tem buscado uma vida com caminhos de morte. Observe o caminho do filho pródigo, quando ele resolveu pedir a herança ao seu pai, né? Nas noitadas, nas drogas, no álcool, no Deus dinheiro, no Deus trabalho, idolatrando o lar. Então nós temos várias possibilidades de significar essa palavra vida, mas ela tem o seu significado na sua totalidade, que nos apazigua o coração quando o Senhor Jesus Cristo aqui é apresentado como a vida, irmãos. Jesus Cristo, Ele é a nossa vida. A vida, o apóstolo Paulo nos aponta em Efésios 2:1, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Eu citei agora há pouco, né? Efésios 2:1. Isso é claro e vai nos fazer lembrar, irmãos, da mudança de vida que Cristo nos proporcionou. O cego que eu falei, o cego de Jericó, que ele abandonou a sua capa. Zaqueu, quando abandonou a corrupção e se tornou um homem honesto. A mulher, outrora adúltera, teve a oportunidade de mudança de vida. Essa mudança somente Jesus promove. E as aplicações, irmãos amados, para nós nesta noite. A primeira delas, cuidado, pare para pensar, reflita. O sábio Salomão, irmãos, ele disse que há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. A filosofia do inclusivismo, ela vai negar veementemente isso. Vai dizer que todos os caminhos levam a Deus, como eu acabei de dizer. Analise bem. Estamos na era, como eu falei, do relativismo. A não ser, irmãos, pela fé de Deus gerada em nossos corações, porque ela não vem de nós. Somente pela fé gerada em nossos corações que nós conseguiremos crer que o Senhor Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Pense agora, o Senhor Jesus Cristo, em João 10:10, ele vai dizer: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você quer ser assaltado por esse ladrão ou quer vida em abundância? Somente em Jesus é possível a verdadeira vida, irmãos amados. E finalizando, sendo o Senhor Jesus Cristo o caminho, a verdade e a vida, como é que a nossa postura cristã tem sido aplicada ante as circunstâncias do mundo? Ou seja, estamos realmente, sinceramente, verdadeiramente sendo fiéis a Deus, fiéis ao Senhor? Esta palavra, irmãos amados, ela para não cristãos, ela é um chamado evangelístico. Para cristãos, é um chamado de fortalecimento da fé, quando nos lembramos
que um dia nós fomos chamados. O que é que nós estamos fazendo da nossa vida cristã? Que isto sirva para a nossa reflexão. Amém? Gostaria de passar a palavra para o nosso... Eu posso orar? Abaixe sua cabeça. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos muito gratos pela Tua palavra, que é tão simples, é tão clara, e ela, ó Deus, ela nos leva a um confronto inevitável. Nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor possa tocar nos nossos corações. Aquele que ainda não te conhece, que de repente ainda não entregou a sua vida totalmente ao Senhor Jesus, que esta noite possa ser a noite da oportunidade, a noite em que o Senhor Jesus possa fazer morada no coração daquele que ainda não o tem. E abençoa os meus amados irmãos, crentes em Cristo Jesus, fortalecendo a fé de cada um, fazendo-os lembrar, ó Pai amado, que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. Só o Senhor salva. Que nós, ó Deus, possamos nos lembrar de maneira graciosa, com muita alegria nos nossos corações e com muito compromisso na nossa vida cristã, que o Senhor é o nosso pastor, é o Senhor que cuida de nós, mas que requer também que nós tenhamos uma vida fiel, devota ao Senhor. Quebranta nossos corações, Senhor. Livra-nos do coração endurecido. Livra-nos, ó Deus, da fé falsa. Livra-nos, ó Deus, de sermos pessoas convencidas, mas que sejamos verdadeiramente convertidos ao Senhor. Em nome de Jesus, nosso único, suficiente Senhor e Salvador, quem oramos e agradecemos. Amém.